A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, meus amigos, minhas amigas, todos aqueles que estão conosco, nesse propósito de lermos a palavra de Deus, toda a Bíblia, toda a Santa Escritura, de Gênesis, Apocalipse, nesse ano de 2025, toda a palavra de Deus. E temos também a continuidade, disso na nossa vida, todos os dias, a partir disso também, amém? Então é necessário que nós tenhamos um devocional, necessário que nós nos empenhemos, em buscar as coisas de Deus, em saber os seus propósitos, desígnios, aquilo que Deus, tem para mim, tem para você, que é bom, perfeito e agradável, um propósito de Deus sobre a humanidade, para redimir ela do pecado e da morte. E para você que já está nos caminhos do Senhor, já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, nós temos um dever, que é de buscar a Ele enquanto se pode achar, invocar o nome dEle enquanto está perto, de sermos testemunhas, vivas da sua obra em nossas vidas, Então Deus fez uma obra na minha vida, tem feito na tua e há de fazer ainda na vida dos teus. E nós estamos aqui crendo nisso, acreditando nisso, que Ele é poderoso, não somente para guardar o nosso depósito até que Cristo venha, mas também para realizar esta obra na vida de cada um dos nossos entes queridos, familiares, daqueles que estão perto, daqueles que estão longe. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou podemos imaginar, amém? Então a fé, ela é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós temos que continuar firmes, crendo sempre, no trabalhar de Deus, na obra do Senhor. Nós vamos continuarmos aqui a nossa leitura de 1 Samuel, o quarto livro histórico. E nós vamos ler hoje o capítulo 13, 14 e 15. Nós vamos ver sobre a guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como areia que está à borda do mar. E subiram e acamparam em Miquimás, a oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Saul oferece sacrifícios e Samuel reprova-o. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porque via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto.
Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele uns 600 varões. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale de Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para molar cada um a sua relha e a sua enxada, e o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos e para as suas enxadas e para as forquinhas de 3 dentes e para os machados e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho, e saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Micmas. Capítulo 14. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Micron, e o povo que havia com ele eram 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabó, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés e o nome de outra Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Micmas, e a outra penha para o sul de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passamos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se dizendo assim: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois, a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira,
de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. Sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. O atrevido voto de Saul. Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a morte, até a tarde, para que vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra, ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: alivosamente procedestes, revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo, e dizei-lhes: trazei-me cada um o seu boi, cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Jonatas é condenado à morte. Depois disse Saul: descemos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo que parecer bem aos teus olhos faze. Diz, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel. Porém, aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado, porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: faz o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul: Senhor, Deus de Israel, mostra o inocente
Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declare-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, eis que devo morrer. Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Viva o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus. E para onde quer que se voltava, executava castigos. E houvesse valorosamente feriu aos amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi, e Malquizua, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. O nome da mulher de Saul, Enoá, filha de Aimás, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Equis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que saiu Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Capítulo 15. Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e ungido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente.
Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E ouviu-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes voltaste ao despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Samuel mata a Agag. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós fizemos a leitura de hoje, 13, 14 e 15, né? Finalizamos a nossa leitura como o rei Saul, né? Fez coisas que não agradaram ao Senhor, não obedeceu às suas orientações e ordenanças, né? Deixou, né, de seguir a palavra de Deus, e isso teve sobre ele, né, uma triste, né, coisa, que foi perder o seu reino sobre Israel, né? Deus o rejeitou como rei sobre Israel e preparou outro melhor do que ele para si, né? Para que tomasse o reino no seu lugar, né? Porque Deus, né, mostrou aqui que ele não tem prazer em sacrifícios e holocaustos, antes, né, que obedecer, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então isso foi uma coisa, né, que nós vimos aqui e devemos aprender, amém? Obedecer ao Senhor é melhor sempre que sacrificar, né? Fazer aquilo que agrada a Deus, né? As suas ordenanças, determinações. Não adianta correr para lá, para cá, né? Mostrar que você faz algo para o Senhor, né? Para querer agradar a Ele,
mas não obedece, irmãos, né? Então, obedecer sempre será melhor do que o sacrificar, né? Amém? Que nós possamos ter isso sempre em mente, né? A palavra do Senhor deve ser obedecida, né? A palavra de Deus deve ser cumprida, né? As suas leis, estatutos, né? É claro que muitas coisas que aqui estão foram colocadas para o povo de Israel, né? Seguir e ter como estatuto perpétuo, mas nós, né, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, mas nem por isso nós vamos usar isso como desculpa para nós sairmos pecando, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor, amém? Então, né, Jesus Cristo foi crucificado uma vez por todas, por nós, pelos nossos pecados, e nós não podemos novamente, né, crucificá-lo na cruz do Calvário, né? Então, que nós venhamos, né, não fazer da graça uma desculpa, né, para estarmos sempre pecando, né, fazendo aquilo que é errado ao Senhor. Nós somos falhos, erramos por palavras, pensamentos, gestos, atitudes, porque nós somos seres humanos falhos, né? Não tem ninguém perfeito. Nós buscamos sim a perfeição, nós buscamos sim a santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Temos que nos santificar, temos que nos separar. Nós somos a eclésia, a igreja tirada para fora do mundo, né? Para fora daquilo que não agrada o Senhor, e por isso nós devemos sim seguir o caminho, né, da santidade, o caminho da verdade. Mas não quer dizer que nós não vamos errar e falhar, né? Por isso que nós temos que estar todo dia aos pés da cruz do Senhor, aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Confessando nossos pecados, né? E também, né, pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre nós todo dia, né? Porque elas são as causas de nós não sermos consumidos, conforme está lá em Lamentações capítulo 3, amém? Então, né, que nós possamos ser mais tementes a Deus e obedientes, né, do que, né, fazendo sacrifícios de tolo, né? Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esta bênção e vitória de estarmos aqui diante da sua palavra, diante das santas escrituras, né? E assim darmos continuidade aos afazeres do dia. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido, Deus amado, Deus que se agrada mais no obedecer do que no sacrificar, Senhor. Nós estamos aqui perante o Senhor, perante o Deus de toda a terra, o Senhor de todo o universo, Deus criador de todas as coisas, que por sua palavra, né, criou todas as coisas e elas vieram à existência, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós te agradecemos por mais este dia a qual nos concede estarmos aqui diante do Senhor com fôlego de vida. Deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou, meu Pai. E crendo nisso, Senhor, nós vamos caminhar hoje de glória em glória, de vitória em vitória, crendo sempre na bênção, na vitória, porque Tu és um Deus conosco, Tu és o Emanuel, o Senhor que peleja por nós, o Senhor que nos guarda, que nos livra do inimigo, o Senhor que nos esconde debaixo das Tuas asas e dentro do Teu esconderijo, Senhor. E a palavra de vitória já foi nos dada, Senhor, e mais do que vencedores, a Tua palavra diz que nós somos, Senhor, por todas as coisas, meu Pai. Não tem nada que nós venhamos, Senhor, meu Deus, passar e ter como aflição, que o Senhor não venha nos dar a bênção e a vitória, né? O Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas os livra. Então, em nome de Jesus, nós declaramos que a vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, Senhor, diante de todo mal, diante de toda malignidade, oposição, diante de toda arma forjada que não prosperará, Senhor, de toda língua que ousar contra nós em juízo e é condenada, Pai. Nós declaramos a vitória, toda armação diabólica no reino das trevas, todo intento do inimigo, Senhor, que não está no Teu projeto, no Teu plano para
as nossas vidas já está colocado por terra, já está repreendido pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, porque maior é o Senhor que está conosco e operando o Senhor, não há quem possa impedir o teu agir, a tua vontade sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor tem como propósito, como escape, como livramento. Isso nós já tomamos posse em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai. Nós vamos sim ver a boa mão do Senhor diante dos problemas, das dificuldades da vida, do dia a dia. O Senhor diz que se nós buscássemos o teu reino, a tua justiça, todas as outras coisas seriam acrescentadas, Senhor. Então nós vamos crer nisso, na tua palavra, porque o Senhor não é homem para que minta, nem Deus que retroceda nas suas palavras, Senhor. Falaria o Senhor, não confirmaria, confirmaria, não faria, Senhor. Então nós vamos crer sim nesta palavra que diz que o Senhor diz que supriria toda falta, toda necessidade, tudo aquilo que nós precisarmos, Senhor, quando nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, buscarmos o teu reino, a tua justiça. Meu Deus, o Senhor disse que todas as coisas seriam acrescentadas, meu Pai. O Senhor supriria toda a falta, Senhor, toda a necessidade, Pai. E é isso que nós vamos crer, e é isso que nós vamos acreditar, meu Pai, no teu suprimento, na tua provisão, no teu escape, no teu livramento, o Senhor pelejando por nós, o Senhor guerreando por nós, o Senhor intervindo nas causas humanas, Senhor, até mesmo na natureza, Pai, para que nós possamos, nós que cremos em o nome do Senhor Jesus Cristo, contemplarmos e vermos, Senhor, a tua bênção, a tua vitória, Pai, e o nome do Senhor ser glorificado e exaltado através da nossa vida, Pai. É a tua palavra e aquilo que nós estamos ligando na terra, Pai, está sendo ligado no céu, Senhor. Em nome de Jesus, glorificado e exaltado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor. Em nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos todas as coisas, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo, né? Esta é a palavra de vitória, né? É a nossa fé que vence o mundo, né? Então que você continue firme no teu propósito, continue firme no teu caminho de servir ao Senhor, de seguir a Ele, né? De estar diante dEle em espírito e em verdade, de ser uma nova criatura lavada e remida no sangue de Cordeiro, né? De fugir de toda aparência do mal, de ser um vaso escolhido nas suas mãos, né? Um vaso cheio do Espírito Santo, cheio da sua glória, em que o nome do Senhor, né, há de ser glorificado. Amém? Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.